Segui! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso quadro Zero que Transforma. Em comemoração ao Dia da Natação, convidamos 2 professores para contar pra gente como a natação transformou a vida deles. Vem com a gente! Sejam muito bem-vindos, Marlon, Lucas. Muito obrigado. Oi, pessoal. Pessoal, olha, eles já são aqui da casa há alguns anos, né? Já fazem parte aí desse time 0 Grau. E eu tô sabendo aí que vocês têm muita história para contar de transformação. Escolhemos vocês justamente por isso. A história deles é bem legal e vocês vão acompanhar aí com a gente, tá? Bom, então vamos lá. Eu quero saber o que vocês faziam antes da educação física chegar na vida de vocês. Começar pelo Marlinho aí, conta pra gente, Marlon, o que você fazia aí antes? Antes da natação, da educação física, né, entrar na minha vida, foi uma época que eu trabalhei bastante com meu pai, da roça, até ali os 18 anos, que foi quando eu vim para São Paulo. Você era de onde, Marlon, mesmo? Pará. Do Pará. Ê, Pará, dá um tchauzinho pro Pará! E aí, cheguei em São Paulo, vim já em busca da educação física, mas no começo foi um pouquinho mais apertado para conciliar a faculdade, aluguel e tudo mais, trabalho. E aí eu tive que ir em busca de alguns empregos e foi quando eu comecei a trabalhar como ajudante de pedreiro na obra. Passei um bom tempo trabalhando como ajudante para pagar a faculdade, consegui pagar aluguel. Teve uma época difícil que eu tive que trancar a faculdade, pensei em desistir e voltar. Mas aí a força maior de fazer o curso de educação física me motivou. Não voltei, continuei batalhando e consegui aí juntar um dinheiro e voltar para a faculdade. E aí, graças a Deus, engatou. Você veio sozinho na época, você estava sozinho aqui, né? Eu e um amigo. Ah, você veio com um amigo. É isso. Aí, dali, você foi fazendo a faculdade, mas até então a natação ainda não era... Não, a natação fez parte da minha infância, né? Que é onde cresci. Só o Rio, no Pará, tem bastante rio. Verdade. E então já convivi com a natação lá. Mas quando eu entrei na faculdade, a ideia não era focar na natação. Tinha outras áreas que eu pretendia atuar. E quando eu entrei no curso, eu entrei para transformar a vida das pessoas, com esse objetivo já. Foi onde eu percebi que a vida das pessoas são transformadas de uma outra forma, né? Que é a superação, é onde aquelas pessoas que têm muito medo de nadar conseguem encontrar ali uma força, uma coragem, força maior, né? Uma coragem para enfrentar um medo, que é realmente... Nadar é um pouquinho complicado no começo, mas depois você começa ali, vai desbloqueando, você vê que não é um bicho de 7 cabeças e se torna algo gostoso, né? Prazeroso de fazer. Ô Marli, deixa eu te perguntar, lá no Pará, muito rio, muita água em volta, então as crianças acabam já caindo na água e saindo nadando, porém... Você já viu alguma coisa lá que, acredito eu, que deve ter muito afogamento também, né? Sim. Relacionado a isso, porque tem muita... A gente não tem aquela... A gente não consegue enxergar muitas vezes o perigo, né? A gente só vê a brincadeira e que vai estar tudo certo. Você, na época lá você chegou a ver, tinha muito disso? Como Sim. que era? Apesar de lá ser cercado por rios, né? Tem bastante água. Tem muita gente ainda que não sabe nadar, ou que acha que sabe e acaba cometendo os erros de tentar se aventurar e acontecendo alguma tragédia. Algumas situações que aconteceu que eu ainda presenciei, na época que eu era desbravador da Igreja Adventista, em algumas situações de retiro de igrejas, aconteceu alguns afogamentos com criança, porque a gente ia para retiros afastados e vinha crianças de outras cidades, de outros lugares, que não tinham tanto contato com a água. E por conta disso, ali, alguma situação, muita criança, a pessoa aconteceu de se afogar, aconteceu
um caso que eu lembro assim, não tão bem, mas que tinha aqueles 13, 14 anos por aí, de uma criança que se afogou e ninguém conseguia reanimar ela. Então foi algo ali que Te marcou, né? marcou e acabou com o evento. Ali, para todo mundo, aquele momento ali. É isso. Acabou que eu acho que a natação já estava entrando ali na sua vida, porque você já estava sentindo aos 13 anos, talvez você não imaginasse naquele momento a transformação que era poder ser um professor, cuidar dessas crianças para poder evitar um acidente, uma tragédia. Então a natação ela já estava te rodeando ali, eu acho, já faz tempo. Lucas, agora conta pra mim, porque o Lucas, gente, tem uma lista aqui, tá? Você segura aí. O que você fez antes da educação física aparecer na sua vida? Bom, eu nasci e cresci aqui no Prédio Sara, então sempre tive uma vida mais urbana. E na época de escolher a faculdade, eu cheguei para minha mãe, eu sempre tive um veio muito para a área da música, até por conta da igreja e tudo mais, e falei para minha mãe, quero ser músico. Minha mãe falou, músico não, porque músico não dá dinheiro. Aí eu falei para ela, então vou ser professor. Ela, professor também não, porque essa vida eu tenho e eu não quero que você tenha. A mãe mais realista do mundo, Então eu né? falei, escolha você. E aí foi época de SISU, não deu muito certo, e aí minha mãe falou, você não vai ficar sem estudar. Então eu entrei em publicidade e propaganda. Olha só. Comecei com publicidade e propaganda. No meio do percurso, eu recebi um convite de um dos maiores professores de violoncelo do Brasil, que o nome dele é Fábio Presgrave, para iniciar alguns cursos ali no Rio Grande do Norte, onde a minha irmã já fazia parte daquela instituição, na Universidade Federal, e fui para lá, em 2015. Terminei meu curso de publicidade e propaganda lá, transferi para lá, fiz o curso de música, e dentro do curso de música eu tive muita dificuldade no posicionamento, onde sentar para tocar, tive muitas dores, porque eu não conseguia entender. E busquei profissionais de fisioterapia, RPG, pilates, até mesmo musculação, para me ajudar, eles me ajudaram. E por conta da musculação, eu comecei a ver muitos vídeos sobre fisiculturismo, que foi o que começou a me trazer para a área da educação física. E no meio do curso de música, eu pensei comigo, se tivesse algum curso, alguma matéria relacionada ao corpo humano, à anatomia, alguma coisa assim, poderia ajudar a gente, os músicos, a não ter nessas dificuldades que eu tive. Olha só. E pensei, vou procurar algum curso que tenha alguma coisa em relação à anatomia. Aí eu olhei que eu já tinha muita visão de fisiculturismo, vivência em academia, e também sobre a natação lá em Natal é muito importante dizer também algumas coisas. Eu preferi fazer educação física. E entrei no curso de educação física. Você estava lá ainda? Ainda estava lá. Ah, tá. Transferi para cá porque tinha acabado ali o processo ali da música e tudo mais, e aí eu conheci a minha esposa, enfim, um gancho trouxe mais ainda a gente para cá. E, enfim, foi basicamente isso que trouxe para a área da educação física, mas é publicidade, música, educação física e o que mais Deus prepara aí para a vida. Que ótimo, que ótimo. E aí chegou a natação, aí ela começou a educação física, foi o primeiro passo que vocês deram, e aí chegou a natação. Porque assim, eu percebo que a gente tem parcerias com faculdades, a gente recebe muitos estagiários e tal, e a grande maioria, quando ingressa na faculdade, principalmente homens e mulheres ali, que a gente, né, até nem sempre são jovenzinhos, já tem alguns maduros e tal, eles escolhem o quê? Academia. Né? Vou ser um personal, vou trabalhar em academia e tal. E a natação faz parte, acho que da grade, né, ali da faculdade e tal, do curso, e eles acabam tendo que ter essa vivência, né? E tem algumas faculdades que alugam ao nosso espaço, algumas das nossas piscinas, para estudar, para mostrar isso para eles. E a grande maioria olha aqui e fala assim, gente, muitos enxergam, eu percebo, né, durante as aulas, ou uma brincadeira, tipo, isso aqui é um dia no piscinão lá, vamos lá.
Ou muitas vezes, tipo assim, cara, jamais eu ficaria 8 horas, 6 horas da minha vida dentro de uma piscina com um monte de criança. Então, assim, eu percebo que assim que eles entram, é algo muito distante, pra grande maioria. Eu tô errada? Isso é uma verdade. Tanto é que quando eu entrei em educação física, a maioria da minha turma migrou muito para musculação, academia e buscavam as matérias em relação a isso. Eu já fui ao contrário, porque dentro da educação física, eu fui mesmo querer saber sobre a anatomia, que foi aquela que me chamou para educação física, para tentar me ajudar no curso de música. Só que a minha vida inteira foi dentro da água. Eu não reconheço um dia da minha vida que eu não esteja ou dentro de uma piscina ou dentro de algum balde que for, enfim. E a nossa família nunca foi de muitas condições. Mas sempre quando minha mãe chegava pro meu pai e falava, ó, precisa fazer isso com os meninos. Aí meu pai falava, vamos orar, vamos ver se Deus prepara. Aí no outro dia Deus preparava, era sempre assim. E aí, se eu olhasse pelo lado racional, a gente nunca teve dinheiro para fazer tudo aquilo que a gente fez. Só que Deus sempre ajudou a gente. Então, em relação à água, desde cedo, por conta de alguns problemas respiratórios, eu aprendi a nadar em uma academia ali no prédio Sara mesmo. Nessa academia, durante a minha vida, eu sempre fui um ser humano muito inseguro. Sempre fui muito inseguro. A natação, a parte competitiva, me tornou muito seguro, porque eu sempre consegui me desenvolver muito rápido na natação. Então, desde criança, eu não nadava com crianças, eu nadava com pessoas mais velhas que eu. Sempre. Olha que legal. Em todas as competições, em relação às crianças, ninguém ganhava de mim. E eu sempre queria buscar os mais velhos. Então, a competição da natação conseguiu me trazer essa segurança. E aí eu fui para Natal, estava lá em Natal, e por incrível que pareça, Natal, Rio Grande do Norte, o que você pensa? Sol, calor, e a minha vitamina D estava baixa. Porque simplesmente eu vivia dentro de salas de estudo, teatros e enfim, e eu não tinha tempo. Não tinha tempo. E aí eu cheguei para minha irmã e conversando com ela, ela falou que tinha uma assessoria esportiva que dava aula de natação na praia. Achei interessante. Falei, vamos fazer aula experimental. Chegamos para fazer aula experimental lá. No final daquela aula, o professor chegou para mim e falou, olha, você nada muito bem. Vem fazer parte para você ser um dos nossos atletas. E aí começou. 5h30 da manhã, eram 4 quarteirões da nossa casa que a gente ficava lá do apartamento que a gente tinha alugado. E todas 5h30 da manhã, a gente estava andando para a praia para nadar no mar. Uma experiência única que a gente teve. Nunca a gente tinha nadado no mar, mas que quando a gente entrou pela primeira vez, esquece. Nunca mais a gente esqueceu. E aí, eu até tentei aprimorar o meu nado eu sempre fiz muitas amizades lá. Fiz amizade com o pessoal do departamento atlético da Federal. E eles falaram, se você quiser nadar na nossa piscina, para você melhorar, a gente tá com um treinador aqui e tudo mais, fui. Lá eu descobri que quando eu ia pra piscina, eu me coçava muito. Eu falei, pra que eu vou ficar com esse problema? Sendo que eu tenho um mar disponível. E aí eu comecei a ficar aí só pro mar. E comecei a me desenvolver nisso. Qual que foi a pergunta, né? A pergunta assim, a gente percebe que a natação, diante disso que eu comentei aqui com vocês, em relação porque que sempre, quando as pessoas entram na faculdade de educação física, geralmente elas não entram pensando que vão para ali na área de dar aulas, né, de natação e tal, trabalhar com piscina. Porque a gente sabe que é uma entrega, né, não que você trabalhar numa academia não seja, mas a gente sabe que a natação é uma entrega. E quando a gente trabalha com criança, a nossa energia parece que tem que estar o dia todo aqui, né? E eu percebo que, eu acho que é por isso que eu vejo tantos professores de natação diferenciados. Porque eu acho que eles acabam tendo que ser seres humanos escolhidos mesmo, sabe? Especiais, porque é realmente algo, como o Marlon falou, que transforma a vida das pessoas, transforma a vida dos professores, porque um professor, para ele chegar ali e fazer anos como você, já ali dando aula, estando dentro da da piscina, eu acredito que é realmente algo que transforma, tem que ser algo muito maior.
né? Porque existem várias outras profissões. A gente até sabe que a remuneração de um professor de natação não é tão legal, a gente sabe que isso tem que melhorar, é algo que... o fato de eu ter, né, academias e escolas de natação é algo que a gente briga muito no mercado, a gente tenta, por isso a Zero tenta trazer tantas coisas além só da natação para poder realmente melhorar isso internamente, porque a entrega de vocês é incrível. Todas as vezes que eu entro para filmar dentro da piscina e eu acompanho o trabalho de vocês, eu posso falar, assim, é de você ficar babando, porque com as crianças eu vejo vocês de meia em meia hora trocando, e a energia de vocês sempre lá em cima, e aquela criança que chega com sorriso, que conhece, tem uma pequenininha aqui, né, Marlon, que a gente chama a Amandinha, ela acompanha toda a vida do Marlon, e aí o Marlon, os dois foram pais recentemente, inclusive, e aí a Amandinha sempre fala, e o bebê, e pergunta dele e tal. Então, assim, vocês têm uma troca mesmo, vocês viram uma família. E isso a gente sabe que na academia é um pouco diferente, né? Porque o fato de você trabalhar com adultos, isso muda um pouco. Então, eu acho que isso é muito legal. E lidar com medo, né? Vocês veem isso todos os dias. Então, isso fez parte da vida de vocês. O Marlon passou por uma situação, quando criança, que marcou a vida dele, que, poxa, hoje ele pode evitar, né, que isso aconteça. Sim. Você foi ali, entrou por uma necessidade dentro da sua área. Então, assim, vou procurar algo que possa aliviar ali para os músicos, que isso é muito legal a gente saber também. E aí, no fim, vocês foram fisgados aí pela natação. Então, eu acho que isso é a resposta, que todo professor de natação, ele é diferenciado, ele é incrível, porque é algo divino mesmo. Muito bom, gente. Hoje, olhando para vocês, eu pergunto assim, vocês me deram vários motivos, né, do porquê da educação física, eu queria, era um curso e tal, e eu percebo que a natação nunca nem passou na mente de vocês, ela realmente acabou fazendo parte ali de um ciclo de quando você era jovem, mas lá atrás vocês já pontuaram que a importância de saber nadar salva vidas, a importância disso para te trazer força, para que você acredite em você, confiança. Eu acho que a natação, assim, a pessoa que sabe nadar, ela é muito mais confiante na vida. Teve algum aluno de vocês, assim, tem alguma história boa, assim, que vocês falam, essa pessoa foi transformada pela natação, ou pelo Pilates também, né, que é uma das modalidades que vocês dois também estão aqui na Zero? Tem alguma história boa aí que vocês lembrem aí? Tem uma história de uma aluna minha, que ela chegou com muito medo mesmo. Ela teve alguns processos de afogamento, então, brincadeira de festa, o pessoal pegava ela e jogava ela em piscina, e ela não sabia nadar. Ela passou por esse afogamento. Quando criança, fizeram eu não lembro ao certo o que fez, então não posso dizer, mas teve também mais um processo de afogamento. Se eu não me engano, ela passou por esses processos, acho que umas 6 ou 7 vezes. E ela se esforçou e queria mesmo. E aí, na época, a gente estava lá em Natal, ela estava nessa assessoria esportiva, e eu pedi pro professor que estava lá que eu assumisse ela como minha aluna. Ele achou estranho. Aí eu falei, não, porque eu acredito que eu consigo trazer ela. Aí beleza, ela passou 6 meses na parte de cima, nem na areia ela pisava. E durante esses 6 meses eu conversando com ela, para ela tentar, para ela se esforçar, saber sobre a história de vida dela, até que teve um dia que esse professor falou, melhor deixar quieto, porque ela só tá jogando dinheiro fora. Eu falei, não, se ela tá pagando e tá vindo, ela tem vontade ainda. Sim. Até que eu peguei um aquário, coloquei areia dentro, coloquei água salgada, e eu, sem noção nenhuma, peguei peixe de água doce. Eita, meu Deus. Botei lá dentro. Mas a ideia era só colocar os peixinhos para ficar lá. E aí ela conseguiu colocar o pé. Foi muito difícil, mas ela conseguiu colocar o pé lá, e o peixe ficou dentro do pé dela, incomodando ela, e ela, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Na aula seguinte, ela já foi para areia, já colocar o pé na água. Na outra aula, ela já estava com a água no joelho. Na outra aula, ela já estava com a água na cintura. E ali, conversando nesse processo, bem devagar, a gente conseguiu, em uns 7 meses, a gente tinha uma plataforma
que ficava boiando ali perto do Morro do Careca, ali em Ponta Negra mesmo. A gente nadava até lá e depois voltava, como se fosse uma ilhazinha. Em 7 meses ela conseguiu nadar sozinha, com o flutuador, mas sozinha, até lá e voltar. Então foi algo extremamente incrível. A superação, imagina, né? Para um adulto, gente. Só quem já viu, né? Um adulto aprender a nadar para entender a superação. Lá no Marissal, a gente teve uma senhora, uns anos atrás, que ela veio também de um afogamento, de quando ela era jovem ainda. Estava com o namorado lá pelo Guarapiranga e tal, e ela não sabia nadar, mas ele queria forçar que ela aprendesse, acabou empurrando ela na água lá, e foi quando aconteceu o afogamento. Desde aí ela odiava a água. Nossa. E depois, já de muitos anos, lógico, ela não tem mais o cara, não namorava mais com ele. Ainda bem, viu, minha senhora? Que esse é o que te empurrou, gente. Mas ela falou que esse dia ela viu a morte, porque o namorado não fez nada e, tipo, quem ajudou ela foi as pessoas que estavam do lado e puxou ela, porque pra ele ela ia conseguir. Mas aí ela traumatizou. Aí veio pra 0 grau, já acho que ela tinha uns 55 anos já. E foi bem difícil, assim, no começo pra ela tirar esse trauma, acontece tudo, essa situação que o Lucas falou, de vamos colocar o pezinho, né? Vamos entrar devagar. E a primeira aula foi bem complicada, mas aí a gente foi insistindo. Ela tinha também a vontade de aprender, e chegou num certo momento, até a época que eu estava, foi a época que a gente abriu a assessoria, mas quando eu saí ela já estava deslocando com a pranchinha, já não precisava segurar, ela só fazia segurando nossos braços, né? Tanto meu quanto dos outros professores também. Eu lembro dessa aluna e o relato que ela chegou falando lá, eu lembro porque a gente falou muito da idade dela. Poxa, que legal, né? Uma pessoa, 55 anos, aprender a nadar e tal. Ela falou assim que era muito mais que isso, porque era um trauma que atormentou a vida dela. Sim. Ela falava que escutava o barulho, ela não podia escutar o barulho da água. Vários episódios da vida dela. Vamos todo mundo viajar pra praia. Ela sempre arrumava uma desculpa pra não ir. Ela falou assim, poxa, eu fiquei tantos anos, perdi tanta coisa por um medo. Então, assim, a natação que vocês falaram aí, ela te bloqueia para várias outras partes da sua vida, né? Eu acho que é maluco. E aí hoje, quero uma resposta aí bem legal, hein? O que a natação representa na vida de vocês, significa para vocês? A natação ela é a minha vida. Então, se eu ficar fora da água, para mim não faz sentido. Então, inclusive, atualmente eu tô aposentado da minha vida de atleta, porque estou com um filho recém-nascido de 30 e poucos dias, estou sem tempo para nada. Mas já estou com alguns planos de voltar a minha prática na água, a efetivamente nadar e voltar aos meus treinos para fazer as travessias malucas que eu fazia, né? Mas a natação é a minha vida, simplesmente isso, não tem outra forma de definir. Foi através da natação que eu consegui ajudar a vida de muitas pessoas. A superar essa questão de medo. Então, ela para mim tem esse propósito. E aí esse episódio para mim é especial porque a natação também transformou a minha vida. E eu sou formada em estética, sempre trabalhei com venda. Sempre gostei de estar com pessoas, então tudo que era para essa área sempre chamou minha atenção. E aí o destino quis que eu acabasse numa escola de natação, né? E no começo era só de passagem. Eu sinto igual uma faculdade. Eu entrava, via, mas olha, só tô de passagem aqui, né? Era um propósito na minha cabeça do meu esposo, da vida dele. E ela também me fisgou. Hoje a natação, ela é tudo na minha vida, tudo mesmo. E ela também me fisgou justamente por essa transformação. Então, acho que até o nome, quando eu cheguei na 0 grau, esse nome já existia. Foi escolhido, né, pelos antigos donos, a família do meu esposo. E eu fui entender o porquê desse 0 grau. Então, quando a gente fala que ele é o ponto de partida, que ele é a transformação, né?
que é dali da água, e eu falo para vocês, ela transforma vidas. Então, eu sou muito feliz e agradeço a Deus todos os dias por Ele ter me colocado na Zero Grau, na família de vocês, porque vocês já estão nisso há muito tempo antes de mim, e hoje eu falo, eu admiro muito, então fica aqui não só o parabéns pelo Dia da Natação, mas para vocês, professores de natação, eu agradeço que através de vocês, sem vocês isso aqui não existiria, através de vocês hoje eu posso trabalhar numa empresa que transforma a vida de vocês, então hoje o meu papel aqui é tentar devolver de alguma forma tudo isso que vocês fazem pelas pessoas, pela empresa. Eu vejo todos os dias a gente vê aqui crianças saindo daqui com aquele gostinho de quero mais. Hoje vocês conseguem, além só da natação, dos benefícios que a gente sabe que ela traz, vocês apresentam o esporte, né? Essa geração, ela tem pego tão pouco, né, de coisas interessantes da infância, né? E eu acho que o esporte, independente de qual seja, o seu filho precisa fazer um esporte, porque isso devolve. Eu vejo aquela criança largar o celular um pouquinho e voltar a ser criança, a dar risada, a correr, a brincar através do esporte. Então, vamos pegar o gancho da natação, mas falando no esporte no todo. Tem muitas crianças que não fazem esporte nenhum. Isso é a coisa mais normal do mundo hoje, é aceitável. Ah, mas meu filho faz inglês, meu filho faz isso, faz aquilo. Por favor, coloque o seu filho para fazer algum esporte. De qualquer maneira, a gente está falando de uma realidade, Lucas aqui de São Paulo, o Marlon lá do Pará, duas realidades diferentes, né? Mas a natação, de alguma forma, a transformação que eles descobriram dentro dessa profissão tão linda, né? Que é ser professor de natação, ele une pessoas, ele une propósitos. Então, todos os dias que eles iam embora e falavam, poxa, hoje eu evitei, porque vocês evitam, né? Acidentes, tragédias, ensinando essas pessoas a nadar. Teve uma reunião que eu comentei com eles que foi, poxa, para uma mãe chegar numa roda de amigos e falar, o meu filho é bombeiro, o meu filho é médico, é lindo porque ele salva vidas. E vocês sintam orgulho da profissão de vocês, porque vocês evitam que até chegar num bombeiro, chegar num médico. Então, assim, vocês são o anjo da guarda aí dessas crianças, desses adultos que voltam a querer fazer uma faculdade, que acreditam que podem começar a aprender a dirigir. Tantas transformações, é um desbloqueio. Aprender a nadar desbloqueia você de outras situações na sua vida. Vocês já trabalharam em outros lugares, já tiveram outras vivências. Fala pra mim, porque esse daí é o que me recarrega também. O que a natação aí, a Zero Grau, tem de diferente aí que vocês poderiam deixar de um recadinho aí para os nossos seguidores? Para mim, o grande diferencial é esse olhar humano que a Zero Grau tem, né? A equipe toda tem um olhar humano, assim, pelas pessoas, pelos seus alunos, o cuidado e a responsabilidade com cada um que entra e sai. A gente se sente bem acolhido aqui, então trabalha em um ambiente que você não vem aqui só mais um dia de trabalho, não, você sente que está com uma família, alguém próximo, com cada colaborador. Os alunos também são bem próximos. A Amandinha, né? Que eu diga. A Amandinha é minha aluna já há uma década aí. Ela sabe de tudo da minha vida. E qual a idade mesmo? É isso. Qual a idade da Amandinha hoje? Ela vai fazer 5 anos. 5 anos, gente! Sabe tudo da vida do Marlon. Arrasou, Marlinho. E você, Lucas? Tudo isso que o Marlon falou também eu poderia reforçar. Esse ambiente acolhedor e tudo mais. Eu coloco sempre falo para todo mundo. A Zero Grau também é feita de exemplos. Eu tenho alguns exemplos muito fortes aqui dentro da Zero Grau. Primeiro, o Rodrigo, que é o cara que se entrega muito. Ele é extremamente enérgico e até demais. Tem que controlar ele. Eu tenho o exemplo do Felipe também, que é um cara que, meu Deus, o que esse cara faz é absurdo. Então, é um cara que não fica parado, é um cara que tá vendo alguma coisa, ele não fecha os olhos e vai embora, não, ele vai e resolve aquilo ali. O exemplo da Dai, que
ela vê uma coisa 2 dias do mesmo jeito, ela muda, mas 2 horas do mesmo jeito ela muda de novo. E ela está em constante busca de melhora. Então, você tem vários exemplos aqui que, se você olhar e prestar atenção, isso vai te melhorar como pessoa, te melhorar como profissional, e até mesmo até dar uma vontadezinha de ser um empreendedor aí na vida. Então, Aê! Não isso. seja, não seja. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Meninos, muito obrigada pela presença de vocês. Eu sei que o tempo é concorrido aqui. Agradeço. E assim, deixa aí um recadinho para os nossos seguidores. Dei o primeiro passo que a gente avança, hein? A gente consegue. Eba! Você, Lucas. A cada abraçada é melhor. Olha aí, então é isso. Gente, muito obrigada. Beijo, segues. Espero que vocês gostem, porque o episódio foi top. Beijo!